Ao longo desta minissérie, nós viajamos pela história da Fiat no Brasil. Relembramos carros que marcaram época, revolucionaram o mercado e conquistaram o coração de milhões de brasileiros. Mas, para encerrar essa homenagem de 50 anos, não poderia existir protagonista melhor. Um carro simples, acessível, econômico e incrivelmente versátil. Um carro que foi o primeiro de muitas famílias, companheiro de trabalho, de viagem, de aventuras que se tornou um verdadeiro símbolo nas ruas brasileiras. Hoje, vamos conhecer a história do lendário Fiat Uno. Mas antes de começar, deixe seu like porque ajuda o canal a levar essa história para ainda mais apaixonados por automobilismo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever aqui no Wings and Wheels. Aqui você encontra documentários, curiosidades e histórias que marcaram a indústria automotiva brasileira e mundial. Agora, ajuste o volume e vamos voltar no tempo para descobrir como que um dos carros mais importantes da história do Brasil nasceu e conquistou um lugar eterno na memória de gerações. Embora o Fiat Uno tenha chegado ao Brasil apenas em 1984, a sua história começou 4 anos antes, na virada da década de 80. Na Europa, a Fiat já precisava de um sucessor para o já envelhecido Fiat 127, o primo europeu do nosso 147, esteira do episódio anterior dessa série. O desafio era enorme, criar um automóvel que pudesse ser vendido em diversos mercados ao redor do mundo, sem abrir mão de 3 características fundamentais: ser barato de produzir, econômico de manter e surpreendentemente espaçoso para o seu tamanho. Para essa missão, a Fiat recorreu a um dos maiores nomes da história do design automotivo, Giorgetto Giugiaro. Ele já era uma verdadeira lenda na indústria, e seu currículo estava em esportivos icônicos como Maserati Ghibli, DeLorean DMC-12 eternizado pela franquia De Volta para o Futuro e o exótico Lotus Spirit. Mas seu talento não se limitava aos esportivos. Pouco antes, ele também havia desenhado um novo hatch compacto para a Volkswagen. Aquele projeto acabaria se tornando um dos carros mais importantes de todos os tempos. Seu nome? Volkswagen Golf, e o restante dessa história todo mundo já conhece. Inspirado pela filosofia de aproveitar cada centímetro disponível, Giugiaro criou um hatch de linhas retas, superfícies planas e um teto alto. O resultado foi um carro com dimensões compactas por fora, mas incrivelmente espaçoso por dentro. Essas linhas quadradas não demorariam para virar a identidade visual da nova família Uno. A mesma receita foi aplicada em outros modelos derivados como a Fiorino, voltado para o trabalho, o Sedan Premium e a Perua Elba, consolidando uns projetos que marcariam gerações em diversos países. Fato pouco lembrado é que o Uno já estava confirmado para o Brasil antes mesmo de aparecer nos desenhos de Giugiaro. Tanto que, quando os protótipos foram desenvolvidos em Turim, lá na Itália, nosso país foi um dos primeiros a recebê-los. As unidades foram levadas a Betim, em Minas Gerais, para o início dos testes e da regionalização. Tal regionalização, aliás, tomou bastante tempo dos engenheiros da Fiat. Os protótipos recebidos da matriz precisaram de uma série de adaptações no sistema de suspensão por causa das nossas condições de asfalto. O Uno foi lançado no mercado europeu 3 anos após surgir nos rascunhos do seu criador. O nome é derivado do código interno de fábrica para o projeto, que era conhecido como Type 1, ou Tipo Uno em italiano. Chegou às lojas com opções de 3 ou 5 portas, motores 1.0 e 1.3. Só uma curiosidade que eu esqueci de incluir no vídeo é que o primeiro Uno lançado na Europa tinha versões a diesel, que era a D e a DS. E esses motores eram fabricados aqui no Brasil, na fábrica de Betim, e exportados para o exterior. E somente em 1986 que viriam os motores 1.7 fabricados na própria Itália. Com um ano nas ruas, foi eleito Car of the Year pela imprensa especializada na Europa, desbancando o até então Peugeot 205. O ano de 1984 também marcou o início da produção em Betim, com 3 versões: a S com 1.0 a gasolina de 52 cavalos, a CS com 1.3 a álcool de 60 cavalos e a SX, que é 1.3 a álcool de 70 cavalos. Sempre na carroceria de 3 portas, o sucesso foi instantâneo. Meses após o lançamento, o Fiat Uno foi eleito o carro do ano pela revista Autosport. Seria apenas o seu primeiro de 3 títulos. A Fiat aproveitou o embalo do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 para lançar o Uno Turbo. A versão esportiva, porém, não foi vendida por aqui. Tratava-se apenas de uma ação para divulgar a chegada do carro às lojas da Europa. Nesse mesmo ano, a Fiat lançou o Premium com uma opção mais espaçosa para o Uno. O pequeno sedã quadrado foi vendido até 1994, quando deixou de ser produzido em Betim.
Na Argentina, onde se chamava Duna, a produção começou em 1988 e terminou apenas em 2000. A concessionária Sultan de Guarulhos teve a ideia de customizar algumas unidades do hatch. Nascia então o Uno Cabriolet, uma versão esportiva marcada por um estilo jovial e as famosas rodas Jolly. Poucas unidades foram vendidas e as que sobreviveram estão na posse de colecionadores e custam uma fortuna. Oficialmente, a Fiat lançou o Uno 1.5R, uma versão esportiva com motor de 76 cavalos de potência, rodas exclusivas e a tampa do porta-malas pintada. Seu desempenho chamou a atenção na época, pois atingia 100 km por hora em incríveis 12 segundos. Por fim, o ano de 86 terminou com a apresentação do Elba, a perua do Uno. Seu ciclo de vida durou 10 anos, pois o modelo deixou de ser produzido em 1996. O Uno também serviu de base para o furgão Fiorino, que já existia no Brasil desde 1977, com base no antigo Fiat 147. É a única variante do compacto que sobrevive até hoje na versão furgão. Após anos sem novidade, a Fiat apresentou duas novas versões para o hatch, o CS Top e o CS Sport. As séries especiais celebravam a marca de 1 milhão de unidades vendidas pela fabricante italiana no Brasil. O Uno se despediu dos anos 80 como um dos carros mais importantes do país. O primeiro ano da década de 90 foi intenso. A Fiat reestilizou o Uno, incorporando faróis mais estreitos, uma nova grade frontal e para-choque com formato inédito. Quando o governo decidiu incentivar os carros populares abaixando o IPI para motores de até 1000 cm3, a Fiat não perdeu tempo, reduziu o custo dos pistões do já veterano motor 1050 Fiasa, deixou a lista de equipamentos mais enxuta e criou o Mille, referência ao motor de 1000 cm3, foi o primeiro carro popular do país. Sua versão esportiva foi atualizada com a estreia do Uno 1.6R, agora com 84 cavalos de potência e 3,7 kg de torque. Por fim, o mercado brasileiro finalmente recebeu a carroceria 5 portas, lançada na Europa em 1983. A primeira versão do Uno a receber a injeção eletrônica foi a 1.6R, rebatizada como 1.6R MPI. Nesse caso, o sistema era multiponto, que fez a potência saltar para 92 cavalos. Durou apenas um ano, pois os fãs clamavam por uma versão mais apimentada. E a resposta da Fiat veio no ano seguinte, em 94, com o lançamento do Uno Turbo. Seu motor 1.4 entregava 118 cavalos e 18 kg de torque. Pisando fundo, era capaz de fazer o 0 a 100 em 9.2 segundos. O número pode não empolgar nos padrões atuais, mas é um grande feito para os anos 90. Esse ano foi o ano de estreia da versão Mille EP, que substituiu a antiga ELX. A novidade foi a adoção da injeção eletrônica, e por isso, os carros da época recebiam o Basic IE, na tampa do porta-malas. O enfrentou uma espécie de vai ou racha na metade dos anos 90. A Fiat já desenvolvia o Palio como seu substituto, mas optou por manter o hatch em linha por mais algum período. Para muitos, a chegada da versão Mille SX poderia marcar o fim da produção. Era um pacote bem competente, tinha ar-condicionado, toca-fitas, vidros esverdeados, retrovisores externos com regulagem interna, vidro elétrico e travas elétricas. Tudo culminava para o fim da sua fabricação, porém a Fiat manteve o Mille em linha, como um veículo de entrada abaixo do Palio. Vale lembrar que o projeto já tinha mais de 13 anos nessa época. Apesar da simplicidade, o desempenho comercial do hatch agradou a Fiat. O Spartano Mille entrou um novo milênio com o lançamento da versão Smart. Tinha um motor 1.0 de 57 cavalos, mas estreava um novo volante e painel de instrumentos com fundo branco. Em 2001, ganhou o motor que depois se tornaria um sobrenome, o famoso 1.0 Fire. Tinha 60 cavalos e 9,4 kg de torque, mas o consumo de combustível era seu ponto forte. Fazia até 13 km por litro na estrada, com gasolina. Em 2004, no ano que completava 20 anos, recebeu o segundo facelift. A mudança foi mais radical que a anterior, adotada em 1990, com a estreia de faróis maiores, nova grade frontal, para-choques e lanternas traseiras redesenhadas. Por dentro, recebeu o mesmo painel de instrumentos do Palio e um novo volante. Em 2006, podemos dizer que foi o aniversário de quase morte do Mille. Isso porque completavam-se 10 anos desde que a Fiat tomou a decisão de mantê-lo em linha no Brasil. As vendas seguiam a todo vapor, mesmo com a idade avançada do projeto. A inovação ficou por conta da versão E, que trouxe uma perua aventureira ao hatch. Os arcos de roda recebiam arremates plásticos e adesivos foram colocados na lateral e na tampa do porta-malas. A suspensão foi elevada. Uma das últimas versões memoráveis do Mille Clássico foi lançada em 2008, com a apresentação do Economy. Tinha o mesmo motor Fire, mas a Fiat instalou um mostrador chamado econômetro no painel no lugar do conta-giros. O objetivo era educar os motoristas a extraírem números melhores de consumo. Nesse período, o Mille Economy entrou no radar dos frotistas pelo preço acessível, consumo de combustível adequado e excelente custo de manutenção. Ali nasceu o famoso Uno com escada no teto.
referência aos técnicos de empresas de energia e internet que utilizavam o hatch nas prestações de serviços. Até hoje, o modelo é meme nas redes sociais. Em 2010, uma nova safra de hatches mais tecnológicos e sofisticados chegaria ao mercado. A Fiat se antecipou e começou a desenvolver a segunda geração do Uno, ainda em 2008, sobre o código Projeto 327. Seu visual era inspirado no Fiat Panda europeu. Apesar da plataforma ser totalmente nova, a Fiat tentou manter as características do modelo apresentado em 83. Isso explica o visual quadrado no estilo geladeira, o que colaborou para um bom espaço interno e chegou às lojas nas versões Vivace, Attractive, Way e Sporting. Os motores 1.0 e 1.4 da família Fire. O lançamento não declarou o fim do Mille, que segue em produção em Betim. Em 2011, a revista Autosport voltou a eleger a nova geração do Uno como carro do ano, após os dois primeiros títulos de 84 e 92. Esse é um feito que o modelo italiano compartilha junto com Ford Corcel, Palio e Monza. Em 2012, duas configurações inéditas estrearam no Uno, com o 1.0 baseado na versão Vivace e o Uno Interlagos com motor 1.4 baseado na versão Sporting. A partir do dia 1º de janeiro de 2014, passou a valer lei que obriga a adoção de airbags e ABS em todos os carros vendidos no Brasil. Por ser um projeto dos anos 80, não seria possível incorporar esses itens ao Mille. Assim, a Fiat foi obrigada a tirá-lo de linha. E a muitos quilômetros de Betim, a Volkswagen também teve que descontinuar a Kombi, em São Bernardo do Campo, pelo mesmo motivo. Ambos os carros tiveram despedidas grandiosas. No caso do hatch, a Fiat lançou Grazie Mille, muito obrigado em italiano, para marcar seu fim após quase 29 anos em produção. Foi um dos Mille mais completos da história. Tinha ar-condicionado, rádio com USB e Bluetooth, pintura exclusiva e plaquinha numerada. Foram apenas 2.000 unidades produzidas. Até hoje, colecionadores estão dispostos a desembolsar um bom dinheiro por ele. Para a nova geração, a Fiat lançou as versões Xingu, com adesivos halógenos à cultura indígena, e a Itália com motor 1.4. Em 2014, duas versões inéditas foram apresentadas, a College, com carroceria azul e maçanetas vermelhas, e Rua, com adesivos da bandeira do Brasil. Em seguida, a Fiat relançou o Uno Italia 1.0 e apresentou a versão Evolution com retoques visuais. Em 2015, em comemoração ao aniversário do Rio de Janeiro, foi apresentado o Uno Rio 450. O hatch ganhou rodas de liga leve e apliques especiais. Foi lançada ainda a Blue Edition, marcada por um grande adesivo aplicado no capô. Em 2016, uma mudança significativa no Uno de segunda geração foi a adoção dos motores Firefly, as configurações 1.0 de 80 cavalos e 1.3 de 101 cavalos. Além do novo bloco de alumínio que proporcionou redução de peso e consumo, as unidades tinham o sistema HCSS, Heated Cold Start System, que eliminou a necessidade do tanquinho de partida a frio. Em 2021, a história do Uno acabou, quando a Fiat decidiu encerrar sua produção em Betim. O modelo já não implacava como nos vários tempos e deixou de fazer sentido. Sua segunda série de despedido foi chamada de Uno Ciao, ou Adeus em italiano. O Ciao teve unidades numeradas, que podem ser identificadas por um pequeno emblema no painel. A carroceria foi pintada na cor cinza Silverstone, mas os retrovisores e spoilers de teto permaneceram pretos. A Fiat até colocou um adesivo com a frase La Storia di una Leggenda, ou A História de uma Lenda, na lateral. As rodas de liga leve de 14 polegadas e o logotipo nas cores da bandeira da Itália na tampa do porta-malas completaram o visual. A edição de Ciao determinou o fim de uma trajetória que durou 37 anos ininterruptos no Brasil. O Mobi acabou assumindo o papel de sucessor do Uno, mas não conseguiu repetir o mesmo fenômeno. Foi um carro que cumpriu sua função, mas não conquistou a mesma legião de fãs e nem deixou uma marca tão profunda na nossa cultura automotiva. Agora, a Fiat inicia um novo capítulo. O novo hatch da marca, conhecido na Europa como Grande Panda, que chegará ao Brasil como Argo X, representa uma nova fase para a fabricante. Particularmente, eu gostei bastante desse design inspirado nos clássicos da Fiat, embora achasse que manter o nome Grande Panda teria sido uma escolha mais interessante. Mas só o tempo dirá se ele será capaz de conquistar um espaço semelhante ao que o Uno conquistou ao longo de décadas. E falar do Uno é falar da história do próprio Brasil, né? Foram mais de 4 milhões de unidades vendidas durante 42 anos de produção. O carro que transportou famílias, ajudou trabalhadores, serviu empresas, venceu competições e virou meme, ganhou versões esportivas e, acima de tudo, se tornou parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Poucos automóveis conseguem atravessar gerações mantendo esse carinho do público que o Fiat Uno conseguiu. E você? Qual foi a sua melhor lembrança com o Uno? Já teve algum na sua família? Aprendeu a dirigir um? Trabalhou com um? Conta aqui nos comentários porque eu quero conhecer as suas histórias.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Wings and Wheels e compartilhe esse documentário com aquele amigo que também cresceu vendo Uno pelas ruas. Muito obrigado por acompanhar essa minissérie especial de 50 anos de Fiat no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história de uma das marcas mais importantes do nosso país. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!